para viver o que você está me mostrando. Eu não sei o que eu precisaria saber para viver o que você está me dizendo. Eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Irmão, mas guarda isso. Se Deus está te mostrando algo, não é necessariamente porque você tem, sabe ou pode, mas é porque Ele tem, Ele sabe, Ele pode e Ele quer te levar até lá. Muitas vezes o como está roubando da gente o quem. Como vai acontecer? Eu não sei, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Como vai se abrir? Como? Eu não sei, mas quem disse que vai abrir, Ele é poderoso para fazer. Irmão, esquece o como, confia no quem. Como vai ser? Como vai se sustentar? Como vai se pagar? Como vai se cumprir? Como? Eu não sei, o como eu não sei. Abraão também não sabia. Deus só deu um comando: sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pedro também não sabia. Jesus só disse: larga tudo e vem me seguir, eu vou te tornar pescador de homens. Talvez até aquele momento ele nem soubesse muito bem o que significava pescar homens, mas ele parou para gastar tempo com se esse cara com uma palavra fez o que eu acabei de ver fazendo, imagina o caminho ao lado dele que eu não vou ver. A mentalidade de escassez, ela sempre leva a gente para sabotar promessas e possibilidades a partir de uma falta. Eu não posso, não sei, mas Deus pode, Deus sabe. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Alguém aqui nessa noite, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O recurso que você vai acessar não é seu, é dele. Preciso de criatividade, pastor. Onde eu procuro? No Deus Criador. O poder criativo de Deus fez tudo que existe quando nada existia. João diz: no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Pastor, eu preciso de recurso financeiro. Onde eu procuro? No provedor. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Todo metal precioso perseguido pela criação ao longo de todos os séculos foi enterrado por Ele lá. Ele criou tudo que existe quando nada existia. Pastor, eu preciso de sabedoria, eu tenho que tomar algumas decisões. Para quem eu peço? Para Deus? A Bíblia diz: aqueles que desejam sabedoria peçam a Deus, porque Ele dá livremente àqueles que pedem. Preciso de proteção, pastor. Proteção mal, proteção perseguida. Fortaleza, refúgio, socorro presente na hora da angústia. O Senhor é meu bom pastor, de nada que Ele fala. Todo nós, quem será contra nós? Deixa eu voltar para cá, só 20 minutos para terminar. Alguém está comigo? Diga amém. Uma mentalidade redimida, olha para as coisas da perspectiva de Deus. Vai acontecer não porque é possível que aconteça, mas porque Deus disse que aconteceria. É possível um morto ressuscitar? Naturalmente não, mas se Jesus disse para Lázaro vir para fora, irmão, Lázaro vai para fora. É possível alguém andar sobre as águas? Não, pela física não, mas quem fez a lei da gravidade pode confundi-la ou brincar com ela. Imagina Jesus falando, e eu estou aqui só poeticamente viajando, tá? Jesus conversando com a gravidade. Gravidade, deixa eu te falar, você sabe dos seus limites, mas hoje eu preciso ressignificá-los. Então está vindo um cara aí, quando eu chamar para vir comigo, ele vai caminhar sobre você. Não tem como. A densidade da água é melhor não. Você não existia, o meu Pai te estabeleceu. Então agora só faz o que eu estou pedindo. Irmão, quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro olha para ele e fala: Senhor, se és tu, me faz entrar contigo. Jesus fala: sou eu, Pedro. Vem. E a Bíblia diz que quando ele coloca o pé para fora do barco, ele começa a andar sobre as águas. Sabe o que está acontecendo? Pedro está andando sobre algo que não faz sentido. Mas por que ele está andando? Porque o recurso sobrenatural ele buscou em Jesus, não nele. Ele não disse, ei, espera aí que eu estou indo até você. Ele disse: Senhor, se é você, me faz ir até você. Muitas vezes a gente não está vivendo um sobrenatural, um impossível, a sobrenaturalidade disponível em Deus. Por quê? Porque a nossa mentalidade de escassez está sempre esperando o melhor cenário possível dentro daquilo que é possível. Irmão, Deus não é o Deus do melhor cenário possível, Deus é o Deus do impossível. Quando dizem não dá, Ele fala: eu só estou começando. Quando dizem não tem como, não tem jeito, a última palavra continua sendo minha, diz o Senhor. Alguém está comigo? Diga amém. Quantas vezes, mesmo a gente crendo no Deus do sobrenatural, buscamos em Deus uma resposta natural que seja pelo menos a melhor possível. Tem um diagnóstico médico contrário. Cara,
vou esperar pelo menos o melhor cenário possível. Não. Você tem que esperar o impossível. Deus, eu quero ver os médicos sendo contrariados, eu quero ver diagnósticos sendo confundidos. Jesus, eu quero ver o natural se curvando ao sobrenatural. Eu quero ver a Tua palavra se cumprindo. A Tua palavra diz que se nós cremos e não duvidarmos, tudo é possível ao que crê. A Tua palavra me ensinou que a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A Tua palavra me garante que se eu estiver no Senhor e as Suas palavras estiverem em mim, eu pedirei o que quiser e me será concedido. Essa chave, irmãos, nossas batalhas são quase sempre na mente. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa visão de mundo. Porque às vezes a nossa fé até está alinhada, mas a nossa mentalidade pode sabotar a gente. Tem uma frase que ficou conhecida como sendo da Margaret Atwood, na verdade é de um outro autor chamado Frank Cottrell, que ela sempre citava para ela. Mas ela usou essa citação em discurso. Ela era conhecida como a dona de fé, uma das mulheres mais importantes da política contemporânea. E ela usou em discursos essa frase dela, essa citação, que é muito conhecida. Ela diz assim: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Você percebe que o nosso destino é uma expressão de uma cadeia de situações que começa nos nossos pensamentos. O que eu penso modela o que eu falo determina o que eu faço constrói os hábitos que eu tenho, eles definem o caráter que eu carrego aponta para o meu destino. E é por isso, irmão, que é tão importante a gente viver o que a palavra fala de metanoia. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para vivermos a vontade de Deus é necessário, é uma condicional, que a nossa mentalidade seja transformada. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Você está recebendo de verdade? Uma mente redimida, transformada em possível. A gente pode até ver algumas facetas daquilo que Deus tem, a gente pode ver até a parcialidade daquilo que o Evangelho é, mas para viver uma vida plena e para acessar o Evangelho pleno, é necessário que a minha mentalidade seja redimida. A gente lê uma frase como essa da Margaret Atwood, do Frank Cottrell, tanto faz, e é interessante, mas a Bíblia já falava sobre isso séculos antes. A Bíblia diz em Provérbios 23:7: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E é por isso que eu preciso ter o meu pensamento, a minha mentalidade redimida. A graça me tornou filho de Deus, mas se a minha mentalidade não for de filho, eu vou viver pedindo as coisas como um favor. Eu não sei vocês, irmão, mas eu quando entro na casa do meu pai, eu não peço favor para abrir a geladeira, eu abro a geladeira. Eu não peço por favor para sentar no sofá, eu sento no sofá. Por quê? Porque eu sou filho e a minha filiação me dá acesso e intimidade na casa do meu pai. Logo, na minha jornada de fé, quando eu entendo que recebi o espírito de adoção, pelo qual eu clamo Abba Pai, eu fui adotado, eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Então tem muitas coisas que eu não vou pedir como favor, eu vou acessar como herança. Eu tenho livre acesso, por quê? Porque o meu pai é o dono. Então eu tenho como filiação e herança acesso a toda boa palavra, a toda boa promessa, a toda herança justa, a paz que excede todo entendimento, a proteção em meio a cenários de caos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não é só sobre ser filho, você tem que se enxergar como filho, você tem que se mover como filho. Alguém comigo aqui?